Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês neste dia. Olha, eu estou passando aqui para responder a um internauta, a um seguidor das nossas redes sociais, que ele me fez a seguinte pergunta: por que que as igrejas nos dias de hoje investem em luxuosos templos e esquecem das pessoas? Esta foi a pergunta do nosso amigo internauta e eu quero responder aqui, mas quero responder pela Bíblia, não por aquilo que eu acho. Mas antes de eu responder, quero te dar aqui 3 segundos para que você vá lá, acione o sininho, para que você possa também seguir o nosso canal, possa compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas participem conosco deste estudo. Eu estou esperando. Muito obrigado. Muito bom saber que eu posso contar com você. Então vamos ver aos olhos à luz das Escrituras. Já de antemão quero dizer o seguinte: não tenho nada contra as igrejas que fazem os templos luxuosos. As pessoas que estão servindo a Deus lá certamente se sentem bem assim, patrocinam a construção desses megatemplos. Com certeza para eles está bom. Eu particularmente gostaria de ver pessoas sendo assistidas, muito mais pessoas sendo assistidas do que templos sendo construídos. Mas cada um faz conforme a sua interpretação, o seu entendimento. Mas eu quero trazer aqui a luz das Escrituras. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, primeiro eu vou ler alguns versículos bíblicos, vou ler todos eles corridos e depois eu vou então vou discorrer acerca do assunto, aquilo que eu entendi nas Escrituras. Tudo bem para você? Então vamos lá. Quero começar aqui fazendo uma leitura no livro de Mateus 18, no verso 20, que diz o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. No capítulo 24, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Veja isto, um mega templo, certamente os discípulos estavam assim, boquiabertos com o que eles estavam vendo. Acharam aquilo tudo de bom. Queriam mostrar para Jesus. Jesus ignorou. Disse: olha, não vai sobrar pedra sobre pedra, vocês ainda não entenderam isto? Vamos olhar um pouquinho para frente no livro de Atos, capítulo 7, verso 48. Lá está escrito da seguinte forma: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem, como diz o profeta. No livro de 1 Coríntios 16, verso 19, diz o seguinte: as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente na pessoa do Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Veja, havia uma igreja funcionando na casa de Áquila e na casa de Priscila. Um pouco antes aqui ainda, em 1 Coríntios, verso 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que nós não sois de vós mesmos? No livro de 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Vejam isso, meus irmãos. Aqui eu acabo de te mostrar alguns textos. Aqui eu estou te mostrando, então, um texto que diz que o Senhor, Ele habita em nós. Nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. Cada um de nós que crê, que recebe o Senhor Jesus,
somos morada do Espírito Santo. Nós lemos aqui que ele não habita em templo feito por mãos humanas, por mãos de homens. Nós lemos aqui que onde 2 ou 3 estiver reunido em seu nome, ali ele se faz presente, ali ele está cooperando, ali ele está nesta comunhão. Então, meus irmãos, eu, Jorge Salles, creio nisto. Nós não devemos nos ocupar com megas templos, luxuosos templos, porque se o Senhor habita em templos feitos por mãos de homens, então nós temos que fazer um lindo templo para ele. Mas se ele não habita em templos feitos por mãos de homens, habita no coração das pessoas, eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar das pessoas. Eu preciso cuidar daquela viúva, daquele órfão. Eu preciso cuidar daquela pessoa que chegou na igreja, mas chegou com a alma ferida, aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que está angustiada, está tendo dificuldade para servir o Senhor, para abrir o coração para Deus entrar. Esta pessoa, eu preciso cuidar dela. Eu preciso manter forte, manter saudável. É o templo do Espírito Santo. São as pessoas. A igreja do Senhor, como nós vimos aqui, Paulo saudando a igreja que estava na casa de Áquila e Priscila, ou de Priscila e Áquila, como você queira. Veja, reunindo na casa das pessoas. Por quê? Porque onde 2 ou 3 estiver reunido no nome dele, ali ele se faz presente. Então é isto que o nosso grande desafio. Então, para você que me perguntou, fica aí a resposta. Nós não precisamos ter templos riquíssimos, templos com vasos de ouro, templos com pisos aí de R$200 o metro quadrado. Nós não precisamos disso, mas nós precisamos, ainda que for reunidos embaixo de uma árvore, embaixo de uma ponte, mas que nós tenhamos ali pessoas saudáveis, que nós tenhamos ali pessoas fortalecidas, nós tenhamos ali pessoas carregando o Espírito Santo dentro de si. Nós não precisamos de megas templos. Não que seja um pecado ter um megatemplo. Se nós temos em uma cidade 1000 pessoas servindo ao Senhor, obviamente é importante congregar, é necessário congregar, então nós temos que ter um lugar para colocar estas pessoas. Mas não precisa ser esta fábula, não precisa ser esta coisa faraônica que nós vemos hoje. Não há necessidade disso não. Pode ser um lugar simples. Quem vai para servir a Deus não vai para ter luxo. Pode sentar muito bem numa cadeira de plástico, pode sentar muito bem num banco de madeira, participar de uma mega reunião, mas que o Senhor se faça presente, que o Espírito Santo se faça presente, que Deus manifeste no meio desse povo o poder e a sua glória. Quero dizer para você isto de forma assim muito categórica. Pedro, no dia de Pentecostes, o que ele tinha para pregar? Ele não tinha nada. Ele não tinha som, ele não tinha um templo, não tinha bancos, não tinha banda, não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso. A única coisa que ele tinha era a presença, a manifestação do Espírito Santo, a obediência. Jesus disse, vai lá, fique até ser revestido de poder. E eles estavam lá obedientes ao Senhor. Eles estavam lá pregando, ao ponto que alguém pergunta para ele, o que nós faremos agora? Vida sendo transformada. Vida sendo transformada, meus irmãos, pelo poder da palavra de Deus. Você que está me assistindo, você é templo do Espírito Santo. Que tipo de templo você quer oferecer para o Senhor morar? Você quer oferecer uma casa boa? Você quer oferecer uma casa linda? Uma casa forte? Você pode. Seja você esta casa. Seja você esta fortaleza para o Espírito Santo habitar dentro de você. Se a organização que você serve tem condições de construir, volto a dizer, e as pessoas que ali estão congregando estão dispostas a patrocinar esse grande templo para ter este conforto, para ter, marcar posição, porque isso é muito mais uma disputa entre denominações do que uma necessidade. Mas assim, pelo amor de Deus, não esqueça das pessoas.
Não esqueça dos órfãos, não esqueça das viúvas, não esqueça dos operários, não esqueça dos estrangeiros. Lembra tudo aquilo que o Senhor falou na sua palavra? Aquele que der um pão para um faminto, aquele que der um remédio para um doente, der a roupa para aquele que está nu, a mim fizeste. Lembra? Foi isso que o Senhor Jesus falou no livro de Mateus 25. Então, assim, tenha tudo isso, mas não esqueçam a parte principal. E a parte principal é: tem um faminto, dê a ele comida. Tem uma pessoa nu, dê a ele a roupa. Tem uma pessoa doente, dê a ele o remédio. Visita o prisioneiro. É disso que Deus se agrada. Volto a dizer, o grande templo do Senhor Jesus é você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, você que está conosco. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser que a gente fale sobre um determinado tema, vem aí nos comentários, coloque aí e nós vamos estar então respondendo para você, assim como nós fizemos para este nosso irmão que tinha esta dúvida, queria saber o que nós achamos da construção dos megatemplos. Se um dia Deus disser que nós precisamos ter um megatemplo, nós teremos, se for a vontade de Deus. Mas tenha certeza de uma coisa: jamais vamos nos ocupar em colocar piso de R$300 em um templo, em contrapartida deixar irmão no banco passando fome. Jamais nós vamos investir milhares de reais em cadeiras importadas enquanto tem um irmão precisando de uma cesta básica. Jamais nós vamos gastar milhares de reais para comprar seda importada para fazer as cortinas e deixar o nosso irmãozinho órfão passando frio. Jamais, jamais. Nós queremos ver pessoas sendo transformadas. Nós queremos ver pessoas sendo assistidas. Nós queremos ver a igreja do Senhor Jesus se manifestando. Nós queremos ver a igreja do Senhor Jesus acontecendo. É assim que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. É assim que nós vamos fazer. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.